faço essa ressalva para aqueles que sentem um pouco mais de frio. 2 Crônicas, capítulo 20. Olhem que texto lindo para o nosso primeiro encontro de amigos com Jesus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Lemos: Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? Já ouviram músicas bonitas intituladas Amigos para Sempre? Parece-me que foi gravado por 3 tenores famosos, né? Plácido Domingos, Carreiras e Pavarotti. Eles dançaram em uma das Olimpíadas, parece, alguma coisa assim, uma música muito bonita, Amigos para Sempre. Ou de onde vem o texto? Na oração de Josafá. Porventura, Deus não entregou para a semente, para a família de Abraão, tudo isso que nós podemos ver? Abraão, amigo de quem para sempre? Que está dizendo aí, amigo de quem? Qual o termo usado? Deus, Senhor ou Jesus? Deus, amigo de Deus para sempre. Eu não sei se há alguma amizade humana que perdura para sempre sem algum desencontro. Hoje, eu cheguei em minha casa à tarde, e a hora que eu encostei o carro na garagem, eu vi pai e filho ali arrumando o carro na lateral da minha garagem. É um senhor já de idade, estava com o filho. E na quinta-feira, quando eu cheguei, a esposa desse senhor, uma senhora muito querida, ela é pequenininha, ela falou assim: eu estou esperando meu marido aqui embaixo e ele não aparece, eu vou buscar ele lá em cima. A hora que ela foi saindo, abriu o elevador e ele desceu. Eu falei: a sua mulher ia atrás do senhor, ela ia te buscar lá. Ele falou: rapaz, você vê como são as coisas, eu fugindo dela, ela atrás de mim. Aí hoje, a hora que eu cheguei na garagem, ele estava com um filho, já tem uma certa idade. Eu falei: olha, eu dei muita risada quando o senhor falou na quinta-feira que o senhor está fugindo dela. Vocês são casados há quanto tempo? Ele falou: 55 anos. Eu falei: e que sentimento é esse que o senhor foge dela? Aí ele começou a dar risada e falou assim: olha, quando a gente é novo, é aquela atração, é aquele grude, não é? Aquela vontade de ficar o tempo todo juntos. Aí eu tinha certeza absoluta que ele ia dizer: depois que o tempo passa, a gente tem que suportar e tem que ficar, não tem jeito. Sabe o que ele respondeu para mim? E depois que o tempo passa, que isso tudo acaba, sabe o que fica? Eu estava curioso para lhe dizer o que ficava. Eu não estava falando de religião, de nada. Ele falou: a única coisa que fica é o amor. Eu achei que ele ia falar outra coisa, porque ele brincou de uma forma jocosa, referente à esposa dele. Como você pode manter uma amizade de amor durante 55 anos? Suportando em amor. Paulo escrevendo aos Colossenses: suportai-vos uns aos outros em amor. O amor dos casais é o amor estergo, o amor suportador. Porém, amor entre amigos, onde não há um compromisso de cônjuges, pode ser rompido por qualquer coisa que surja, mas aparece Abraão sendo identificado como amigo para sempre de Deus. Então nós vamos lá para Provérbios, um dos textos que eu mais aprecio sobre amizade.
Provérbios capítulo 17, versículo 17. Eu sei esse texto de cor há algumas décadas. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Em todo o tempo você não pode colocar restrições para amar o seu amigo. Em todo tempo você ama o amigo, e quando chegar o momento da doença, da UTI, do cemitério, da falta de dinheiro, da separação, esse amigo deixa de ser amigo e passa a um patamar superior de irmão. Não diga, apenas faça um sinal para mim. Tirando cônjuges, filhos, pais, parentes. Quantos amigos você tem como irmão? Faça um sinal para mim. 2, 3, 5, 10, 1, 2, 2, 5, 10, 2, 1, 1. A grande maioria contando 4. A grande maioria contando em um dedo. Sabe por quê? Você poder contar com 5 amigos como irmão é algo importantíssimo. Mas se você tiver apenas um, você sabe que ele não vai te deixar só quando você estiver na maior angústia da sua vida. Ele não vai ser mais o seu amigo, ele vai ser o seu irmão. E ele vai dizer: o que você sofrer, eu vou sofrer com você, e o que eu tenho, eu vou repartir com você. E a grande maioria não tem mais do que um. Por quê? Se nós somos uma igreja de amigos, se nós temos uma comunidade de amigos, é porque nós vivemos em uma sociedade dúbia, onde com muita facilidade as pessoas mudam de lado. Eu quero contar para vocês a história de um amigo e de uma família de amigos. E a cada 2 meses, se Deus quiser, 2 meses, eu quero fazer um programa desse, trazendo amigos como hoje à noite. Em 1996, Deus me deu a bênção de desenvolver um trabalho para a igreja na área de comunicação. Então eu fui chamado para a União Central Brasileira para ser o diretor de comunicação da União, que naquela ocasião, além de todo o estado de São Paulo, pegava ainda Goiás, Tocantins, Brasília e Mato Grosso do Norte, lá Cuiabá. E quando eu estava nesse projeto de comunicação, eu fui chamado pela administração para desenvolver um trabalho da ADRA, Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais da igreja. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? E Deus me deu uma ideia, fazer uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade do governo do estado de São Paulo, que era a dona Lila Covas, esposa do governador Mário Covas. Então eu me inscrevi naquele projeto dela, do Fundo Social de Solidariedade, como sendo a agência adventista para este fim em todo o estado de São Paulo. E fui convidado para uma programação em um lugar que era chamado Estação da Lapa, onde havia um grande galpão antigo de terminal de trem, que agora reformado, formou-se um instituto para crianças carentes, para interação social, cultural e uma porção de coisas. Eu fui chamado e fiquei encantado quando eu cheguei lá, estava a dona Lila Covas, apareceu o governador e eu queria mais. E marquei alguma coisa no Palácio dos Bandeirantes. E cheguei no Palácio dos Bandeirantes e foi me apresentado o chefe da Defesa Civil do estado de São Paulo, do governo Covas. Era um jovem capitão chamado Ricardo. Vem cá. Um capitão. Naquela época, eu era um jovem pastor. Ele era um jovem capitão. Hoje, ele é um coronel. E eu continuo um jovem pastor.
Quando eu chego lá, eu conheço o capitão Ricardo. E fizemos amizade muito rapidamente. Não esqueçam que hoje o programa aqui é um encontro de amigos. Há quase 20 anos atrás, lá no Palácio dos Bandeirantes, fizemos tanta amizade que ele chegou para mim um dia e falou: Jonas, eu preciso fazer algum material. Você começa a dar risada antes de eu falar, né? Eu preciso fazer algum material para a defesa civil, para o Estado de São Paulo. Nós temos lugares de risco muito grandes de desabamento. E lá na União, nós tínhamos uma gráfica da União. Uma gráfica da União. Você pode fazer alguns folhetos para mim? Eu falei: posso. Manda para mim o que você quer. Irmãos, ele mandou para mim uma cartilha. Uma cartilha. E eu perguntei: quantos você quer? Ele falou: 30 mil. Parou a gráfica. Parou a gráfica, você lembra disso? 30 mil cartilhas da Defesa Civil. Era um livreto, meus irmãos. Era um livreto. E ali começou a nossa amizade. Eu ia lá no Palácio dos Bandeirantes, nos encontrávamos. Íamos em outro lugar, nos encontrávamos. E houve uma ocasião de uma parceria muito forte da Defesa Civil com a ADRA, ligado aos desbravadores. Quantos desbravadores eu tenho aqui nessa noite? Que já foram ou são? Já foram ou são? Já foram desbravadores ou são? O que aconteceu naquela ocasião, daquela grande enchente no Vale do Ribeira, na parceria que nós fizemos? Alô? Oi? Boa noite. Muito boa noite a todos. Naquela ocasião, nós estávamos vivendo em 1997, a maior enchente que existiu no estado de São Paulo. Foi a maior enchente do século XX. E nós precisávamos atender nós tivemos, na época, 87 mil entre desalojados e desabrigados. No Vale do Ribeira. No Vale do Ribeira. É muita gente para um lugar só. Choveu o equivalente a 2 anos, num período de 2 semanas, mais ou menos. Foi uma catástrofe. E nós pedimos para o Jonas, imediatamente, que ele nos desse o apoio de pessoas e montasse um hospital de campanha para que nós pudéssemos dar atendimento em hospital de campanha. E a nossa surpresa, a nossa alegria, que a ADRA, através do nosso amigo pastor Jonas, em 48 horas o hospital estava montado e com pessoas, não é simplesmente a estrutura física, com pessoas atendendo aquela população tão necessitada. Foi uma coisa que para o estado de São Paulo, para a ADRA, uma coisa de repercussão nacional, porque em todos os telejornais nós fizemos questão de anunciar o trabalho da agência adventista na enchente do Vale do Ribeira. E ali a nossa amizade continuou muito forte, e eu fui transferido, o capitão foi transferido, e não nos vimos durante 6, 7 anos. Saí do departamento, fui para um outro, fui para a Igreja Central de Santo André, fui para a Igreja do IASP e fui chamado aqui para o distrito de São Miguel Paulista. E um dia estou na igreja dos meus queridos amigos, e eu vou chamar no encontro de amigos o meu ancião, irmão Francisco, e a minha secretária, a irmã Margarida, e a minha diretora de comunicação, a Magali. E os que trabalhavam na área de saúde, o Rubens e a Gislaine. Olhem só, a família frequentava Vila Verde, pode vir aqui, Rubens, vem aqui junto. A família frequentava Vila Verde, eram líderes lá da igreja, pode vir com a filhinha, eram líderes lá de Vila Verde. Vocês podem ver que o Rubem é a cara do pai, né? Dá uma olhadinha aqui nos dois. Olha lá para frente, Rubens, dá uma olhadinha. O irmão Francisco e o Rubem, olha só. E a Magali é parecidinha também, né? A irmã Margarida era aquela minha secretária da igreja, espetacular, muito inteligente, muito capaz.
por que eu estou chamando aqui no encontro de amigos uma família inteira? Porque o irmão Francisco era meu ancião, a irmã Margarida era minha secretária, a Magali era diretora de comunicação e eles trabalhavam na área de saúde, como até hoje, na área de saúde. 6, 7 anos depois eu termino um sermão, eu olho e vejo esse homem vindo pelo corredor, com a mão no ombro aqui da Magali. Eu falei, o que o capitão Ricardo está fazendo aqui? Eu olhei e ele me abraçou ali à porta da igreja. Nós não nos víamos há 6, 7 anos. Eu falei, Ricardo, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, a Magali. Eu falei, ué, eu estou vendo. Irmãos, este lar era um lar. Tente imaginar, logicamente não comparando, em hipótese alguma, a Bíblia diz que Jesus ia na casa de Lázaro, Marta e Maria, e ali ele descansava. Era uma casa de amigos. A minha casa de amigos naquele distrito era ali. Eu chegava sábado para almoçar, eu quero convidar a igreja para comer a feijoada dessa mulher. Podem fazer fila. É uma feijoada vegetariana. Deliciosíssima. Só que eu chegava na casa e eu tirava o paletó, desafrouxava a gravata, tirava o sapato, tirava a meia, deitava. E esse sujeito um dia tirou uma foto minha, é verdade? Tem a foto. Eu vi a foto, eu não trouxe. Não, mas não traz, faz favor. Por misericórdia, mas está bonito, dormindo no sofá. Mas o interessante foi que quando eu o cumprimentei na igreja, imagine, eu não sou adventista. Eu estava no meio de adventistas. E o único que conhecia um pastor novo, todo mundo falava, minha sogra falou, olha, vai chegar um pastor famoso aí, colocou todo mundo de gravata vermelha e lencinho vermelho, todos uniformizados, ficou bravo porque foi buscar um lencinho, porque alguém faltou o lencinho, ou seja, e eu era o único que conhecia, todo mundo ficou olhando para mim, de onde que esse pagão conhece esse pastor? Foi muito interessante, porque ele me abraçou à porta da igreja e ficou abraçado. Ricardo, Jonas, o que você vai fazer aqui você? E as pessoas que vinham atrás da igreja não entendiam nada. Olhem que gostoso esse encontro de amigos. Porque quando eu ia na casa da família, a família que aqui está, o meu amigo começou a fazer parte desse contexto todo. E naquela ocasião, a Magali já cantava. E a primeira mensagem musical desse encontro de amigos, a Magali vai fazer agora. Que ela, lembrando aqueles momentos que nós passávamos juntos, e os irmãos vão ver o significado desse hino que ela vai cantar. Eu vou pedir que a Gislane e o Rubens fiquem aqui do lado, a família, fica aqui do lado da Magali, fica aqui do lado. Fica aqui, fica aqui do lado, fica aqui, pronto. Eu quero, pronto, ficar assim. Olha, tentem imaginar uma família que recebe, logicamente não é um pagão, ele usou um termo por não ser batizado em nossa igreja, mas nunca foi. Sempre um homem muito estudioso, fervoroso e muito ligado às coisas de Deus. Nessa ocasião, era um lar onde havia música, porque o comércio do irmão Francisco ainda existe. Ele tem uma oficina que conserta equipamentos de som. Então era música constantemente. Agora, quem dava a ordem unida na casa não era o coronel, é essa daqui, ó. Rapaz, quando essa mulher fala, o irmão Enoque está fazendo assim com o dedo. Magali, lembrando aqueles momentos tão agradáveis, queridos, cante para louvor a Deus.
não foi a que recebi. O caminho que eu mesma tracei não foi o que Deus escolheu para mim, mas eu decidi voltar e encontrei lugar em teus braços, me escondo em tua palavra, oriento os meus passos, Senhor. Em teus olhos encontrei misericórdia, nada mais impedirá minha vitória em ti. A vitória que eu pedi não foi a que recebi. O caminho que eu mesma tracei não foi o que Deus escolheu para mim, mas eu decidi voltar e então encontrei lugar. Me escondo em tua palavra, oriento os meus passos, Senhor. Em teus olhos encontrei misericórdia, nada mais impedirá minha vitória. Em teus braços me escondo em tua palavra, oriento os meus passos, Senhor. Em teus olhos encontrei misericórdia, nada mais impedirá minha vitória em ti. Amigos queridos, há uma semana e meia atrás, o Coronel Ricardo me chamou e disse, quase após 10 anos de estudo, estudou profundamente a doutrina do santuário, e ele começou a fazer um curso de teologia, e a Magali deu para ele o comentário bíblico adventista. E todas as aulas que ele tinha na faculdade de teologia, ele confrontava com o comentário adventista, e ele começou a encontrar
algumas coisas que o marcaram profundamente. E o que ele contou para mim naquela quinta-feira à noite, me dê esse esboço, por gentileza. O que ele contou para mim naquela quinta-feira à noite, eu vou pedir que ele fale para os irmãos agora. Depois de tanto tempo, não poderia deixar de pedir para o pastor Jonas celebrar este acontecimento. Eu quero pedir desculpa aos meus amigos que convidei para a reunião de amigos e não disse absolutamente nada sobre esse batismo. Eu contei para o meu querido amigo pastor Moacir Biavati, aqui conosco, pastor Jonas. Foram as duas pessoas que eu contei. Não contei para minha família, não contei para minha esposa, para minha sogra, para ninguém. Porque eu queria que fosse realmente uma surpresa. Porque o batismo, ele nada mais é do que um símbolo exterior de uma mudança interior. Eu estava, no comecinho de abril, eu estava encerrando praticamente as minhas atividades na cooperativa da Polícia Militar, onde eu era do Conselho Fiscal, até o finalzinho do mês passado. E na hora do almoço eu resolvi almoçar ali no pátio do colégio, tem um restaurante, comer uma lasanha vegetariana que tem lá. Terminado o nosso almoço, o meu almoço, eu estava sozinho, do lado tem uma igreja. E eu entrei na igreja para meditar um pouquinho, e eu entrei justamente na hora da homilia, do sermão que o Frei estava fazendo. E o Frei, ele falava exatamente sobre a passagem de Mateus 5, 17 e 18. Que diz exatamente que nenhum tio seria tirado da lei. A lei estava para ser cumprida de acordo com como ela foi dada. E eu já tinha ouvido essa reflexão várias vezes. Mas naquele dia, em especial, me tocou muito e eu saí de lá decidido a este ato. Logo em seguida, nessa mesma cooperativa, nós abordamos, nós fazemos estudo da palavra, e me cabe mensalmente, uma quarta-feira por mês, pregar. E a pregação do filho pródigo, se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, Lucas 15, de 11 a 32. Quando o filho pródigo, muitas pessoas falam, o que é pródigo? A pessoa que gasta muito, o gastador. Aquele que esbanja. E quando o filho pródigo chega para o pai e fala, pai, eu quero a minha parte da herança. O pai não tinha morrido, o pai estava em plena saúde, tinha o filho mais velho. E o pai fez a divisão. Nós encontramos em alguns documentos antigos judaicos essa previsão de fazer a divisão. Não a posse dos bens, mas a divisão. Poucos dias depois, o filho pegou a sua parte, deve ter vendido tudo e foi embora. Mas quanto era tudo? Se a gente observar Deuteronômio 21, 17, lá diz exatamente como que tem que ser a divisão dos filhos. Se nós tivéssemos, nesse caso eram 2, é facinho. Mas se nós tivéssemos, por exemplo, 4 filhos, como que a divisão para que o primogênito, para o filho mais velho, ter a dupla porção? Se fôssemos 4, dividiríamos os bens em 5 e o filho mais velho pegaria 2 partes. Como eram 2, o filho mais velho ficou com 2/3 e o filho mais novo com 1/3. Ele pegou tudo e saiu. Ele foi embora. Terras distantes, a Bíblia diz. Longe dos olhos do pai, longe dos carinhos. E gastou tudo. Gastou tudo que tinha. Dissolutamente, a Bíblia diz. Dissolutamente é do grego, azotos. A é um advérbio de negação. Zotos quer dizer textualmente economia.
Não economia. O gasto foi com embriaguez, libertinagem, devassidão, orgia e farra. Eu peguei o texto também de Provérbios 17, para dizer que ele não fez amigos. Que amigos que ele ia fazer na farra? Que amigos que as pessoas, que os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos parentes fazem nessas baladas? Não tem amizade, tem simplesmente conveniência. E essa conveniência esta que o fez, quando as coisas apertaram, ele ficou sozinho, exatamente sozinho, porque ele não tinha criado vínculo, não tinha criado as raízes. E aí o que ele fez? Ele estava numa terra distante, provavelmente terra de gentios, provavelmente terra de pagãos, e ele foi arrumar um emprego. Mas que tipo de emprego que ele arrumou? Não era um emprego de nível, porque ele foi cuidar de porcos. Imagine um judeu cuidando de porcos. Imagine na escala da nossa sociedade, o último degrau para o judeu, cuidar de porcos. E chegou um momento que a Bíblia diz que ele queria comer as alfarrobas dos porcos. Que também hoje em dia existe alfarrobas, nada mais é do que uma vargem bem grande. Uma vargem grande que se tirava sementes, era usava para alimentação, e dava o resto para os porcos. Hoje em dia, a semente de alfarroba substitui o cacau na elaboração de chocolate nos Estados Unidos e na Inglaterra. O teor calórico é um pouco menor. Mas voltamos ao nosso filho pródigo, que gastou tudo, que estava cuidando de porcos e não conseguia comer. Se a gente lembrar do verso 17, ele diz assim, ele falou, eu vou voltar para o meu pai, porque lá os funcionários, os servos do meu pai, eles têm comida em abundância. Aí ele caiu em si. Imagine-se nós, quando cometemos alguma coisa errada, passamos um semáforo vermelho, nós caímos em si, ou seja, eu estava fora de si quando cometi aquela traição, e ele teve esse sentimento. Imediatamente ele falou assim, eu vou para o meu pai, eu vou ter com o meu pai. Mas até aí é o campo da intenção. É o campo da pessoa pensando, eu estou aqui num desespero, eu vou para o meu pai. O verso 20, ele é maravilhoso porque ele levantou e foi em direção ao pai. Ele não foi pedir para o dono da fazenda, ele não consultou amigo nenhum, ele não consultou absolutamente ninguém. Ele foi. A gente não consegue as coisas porque nós não conversamos diretamente com o nosso pai. Nós pedimos para A, pedimos para B, pedimos para C. Nós achamos que a nossa oração não tem valor, ou não chega aonde tem que chegar. Ele simplesmente levantou e foi para o pai. Ele levantou com determinação, não olhou para o lado, independente do que aconteceu. Ele podia ter consultado um governo, o dono daquela região. Não. A decisão foi tomada. E muitas vezes a gente não toma a decisão porque fica esperando qualquer outra coisa que não seja a dependência do pai. Aí, neste momento, eu voltei a si e disse para o meu amigo, preciso conversar com você. Nós fomos na véspera do Dia dos Namorados. Nós éramos os únicos homens numa cantina extremamente agradável. Todo mundo olhava para a gente com um olhar diferente. Mas naquele momento eu selei com Deus um pacto. E o meu amigo Jonas Pinho será o que vai me oficiar.
E esse ritual, essa demonstração que foi o meu arrependimento de tudo que foi feito, é o dar o meia volta, ele se resume em duas coisas. O batismo, ele tem dois significados importantes. A partir do momento que eu descer as águas, o meu passado, ele é esquecido. Morto o pecado. E a minha vida futura, que eu quero que se assemelhe a cada um dos senhores e senhoras que estão aqui, é uma nova vida em Cristo Jesus. E eu peço as orações de vocês para que isso se realize na minha vida e na vida de cada um de vocês. Obrigado. O primeiro sermão do Coronel Ricardo, antes do batismo no tanque batismal. Deus está me dando a bênção de viver um dos momentos mais lindos do meu ministério. Eu não me lembro quantas vezes em batismos o Coronel Ricardo veio à frente. Muitas vezes. Vejo aqui irmão Enoque, quantas vezes até o senhor ser batizado. Olha o sorriso da sua garota aí do lado, que coisa linda. Ela falou, esperei 30 anos, pastor. E nessa última década, nos encontramos sempre, e ele não disse para mim o que ele queria. Ele falou, eu preciso conversar com você porque é uma mudança radical na minha vida. Eu pensei que fosse qualquer outra coisa. E quando ele falou, rememorando a nossa história, que seria o batismo, a minha voz embargou. Os meus olhos ficaram marejados. Porque uma das maiores vitórias, e eu gostaria, por gentileza, que o pastor Biavati estivesse aqui ao lado, juntamente com seu ancião, o Daniel, é onde o Coronel Ricardo frequenta nesses últimos anos. Uma das maiores vitórias do cristianismo que Deus me dá a bênção de ter na história desses meus 35 anos de ministério é essa daqui. E quando ele disse católico, para valer, fervoroso, estudioso, profundo, e Deus pega um momento que parece simples, é uma homilia ou um pequeno sermão em uma pequena igreja católica no pátio do colégio, talvez a mais antiga de São Paulo, em um momento após a refeição, e ele ouve um texto que faz com que ele tome uma decisão e mude a sua vida em uma homilia. Como nós podemos questionar a atuação do Espírito Santo, seja no lugar que for, no momento que for, usando a pessoa? Como podemos entender no livro de Daniel Deus dizer, Ciro, meu servo, um pagão, um sanguinário, um homem que detinha o povo de Deus como escravo, e a Bíblia diz, Ciro, o meu servo, e no momento de uma homilia, ele tomar uma decisão? Está chegando o momento da história, meus amigos queridos. Está chegando o momento da história que o derramamento do Espírito Santo fará com que conversões como esta sejam tomadas aos milhares e aos milhões. Cumprir-se-á Apocalipse 18. Caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu. E Babilônia é mistura, confusão entre ideologias, ideias que têm como objetivo mas estar
este detido por uma pessoa, por uma autoridade religiosa. E quando Deus dá a bênção de presenciarmos esse testemunho, eu pensei muito na Magali, como esposa, pensei muito na irmã Margarida, no irmão Francisco, no Rubens, na Gislaine, a família da Vila Formosa, que aqui está representada. E eu agradeço muito a Deus, porque as últimas palavras, vai lá em Mateus, no capítulo 28, as últimas palavras de Jesus, chama os discípulos ao monte onde ele vai ascender ao céu, e Jesus diz, Mateus 28, termina com as palavras de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, e quem crer e for batizado será salvo. O batismo é o passaporte para a salvação. O batismo, Jesus deixou claro, quem crer e for batizado será salvo. E há quantos anos a família, nós amigos, eu, oramos por isto. E aqui vai estar, a partir de hoje, um coronel do Evangelho de Jesus. Meu querido amigo Ricardo, elevando esta voz ao bom e querido Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Pai, pela bênção da decisão que você toma agora ao lado de Jesus, tendo colocado em seu coração já há mais de um mês atrás esta posição de descer as águas, e de acordo com o que você mesmo falou, e é o símbolo bíblico, deixar nestas águas uma velha vida e ressurgir um novo homem em Cristo Jesus, como ministro do Evangelho, e para perdão dos seus pecados, uma nova vida em Cristo Jesus e de acordo com o desejo íntimo do seu coração, e para perdão dos seus pecados, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Corta a imagem aqui, Zé Luiz, por favor. Gigantesca surpresa. Amigos queridos, quando a palavra de Deus diz que existe festa no céu quando um pecador se arrepende, aqui está a família de Vila Formosa, onde o Coronel Ricardo e a Magali frequentam já nesses últimos 5 anos. E eles foram convidados para virem aqui. E o Toninho, que é ancião aqui da igreja, que está aqui ao meu lado, perguntou: pastor, vai ter alguma coisa especial? Eu não respondi para ele. Eu não respondi. Eu não podia dizer. E quando eu vejo o que acontece nesta noite, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu só tenho que agradecer ao bom Deus.
Louvado seja o nome de Deus. O Coronel Ricardo vai se trocar agora, que eu vou falar um pouquinho com a igreja. O irmão Enoque foi no casamento do Coronel Ricardo e da Magali. Ele vai se trocar e vai voltar. E enquanto ele está indo, ouçam. Eu só vou aguardar um pouquinho. Ouçam o que a irmã Margarida, a sogra, como testemunho, o Coronel Ricardo vai chegar para receber o certificado de batismo logo mais. Ouçam o que ela vai dizer. Ela não disse para mim o que vai falar, mas seguramente são palavras sábias orientadas por Deus. Queria saudar a minha igreja nessa noite. Queria saudá-los nessa noite. E eu não poderia deixar de testemunhar o grande amor do nosso Deus. Desde a minha infância eu tenho um salmo predileto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando o pastor Jonas estava falando sobre o nosso lar, que ele foi recebido e ele ilustrou como se fosse a casa de Lázaro, eu posso dizer para os irmãos, de todo o meu coração, que o pastor Jonas, no nosso lar, representa o nosso querido pastor, Jesus Cristo. Por quê? Deus conhece todas as coisas e sabe do nosso futuro. E quando o pastor Jonas foi enviado para o distrito de São Miguel, eu tenho certeza que o meu bom pastor, que não permite que nada nos falte, sabia que nós haveríamos de passar por alguns momentos de turbulências. E o pastor Jonas foi esse bom pastor que nos acompanhou, que nos orientou, que nos ajudou. E com a sua maneira tão amorosa de falar, nos indicou o caminho que nos leva a cada dia estar mais perto de Jesus. Eu quero dizer que quando ele disse quando nós temos um amigo nos momentos difíceis, ele se torna um irmão. O pastor Jonas no nosso lar faz parte da nossa família. Ele é o nosso irmão. E quero dizer mais, nessa noite, eu estou duplamente agradecida a Deus. Porque se neste mundo há condições de definir amigos de verdade, eu posso definir para os irmãos que eu tenho 2 amigos de verdade. O pastor Jonas, meu amigo, meu irmão, meu líder espiritual. Mas eu tenho no meu genro um grande amigo. Certa feita eu estava muito triste. E eu não queria, como Deus nos ensina que nas nossas dificuldades maiores, devemos falar com Ele em particular. E o meu genro chegou para mim e disse o seguinte: sogra, eu não quero saber se a senhora tem razão ou não tem razão. Seja qual for o problema que a aflige, conte comigo. Eu vou fazer sempre o que a senhora precisar sem perguntar. E o meu genro, ele é mais que genro, ele é um filho na nossa casa. Toda a família e mesmo os parentes que o conhecem sabem o quanto este homem é precioso para todos nós. E sei que Deus o enviou também para cuidar e zelar por esta família. E eu tenho dito o seguinte, muitas vezes manifestei para o pastor Jonas, eu e minha filha temos orado e dito assim que é um grande desejo nosso, seria o Ricardo se batizar, se tornar um adventista, para que realmente nossa família pudesse sentir-se realizada. Eu completei esse ano 67 anos. Deus tem realizado todos os meus sonhos, eu posso assegurar. Eu louvo a Deus por isso. Não sou merecedora, mas o meu Deus é maravilhoso. E eu quero dizer para os irmãos, o meu único
e grande desejo, ultimamente, era ver o meu genro se batizar. Não esperava que isso ia acontecer nessa noite. Foi realmente uma surpresa. Ontem eu falei na minha igreja exatamente sobre o Salmo 23. E eu me senti muito feliz, muito amparada, muito confortada por ter preparado uma mensagem falando sobre o meu Jesus. E hoje eu sei que ele estava me preparando para esse momento de muita emoção. Meu esposo até falou: você quer que eu vou buscar uma água para você? E eu disse: não, eu estou bem. Irmãos, eu estou bem. Eu estou bem. Acho que maior alegria do que essa, só quando eu encontrar o meu Jesus, o meu pastor, o meu bom pastor, que nada tem deixado nos faltar. Podem confiar. Nele nós podemos confiar. E ele logo vai voltar. E nós vamos todos, pastor Jonas, nos encontrar e viver felizes para sempre. Eu quero nesse momento abraçar o meu pastor e dizer que de todo o meu coração eu estou abraçando o meu Jesus, que tanto tem feito por essa família durante todos esses anos. Que Deus seja louvado e que o seu nome seja honrado para todo sempre.
Louvado seja o nome de Deus. Coronel Ricardo, uma ordem de Jesus. Ide e prega o evangelho. Ordem, você disse, como que é? Você falou para mim. Nosso lema, ordem dada, ordem cumprida. Amém. Pregue. Irmãos queridos, eu tenho vontade de ficar aqui a noite inteira. Testemunhos, e o irmão Francisco falou, pastor, eu tenho que falar. Magali, vai do lado do papai, junto com o coronel Ricardo, e dá o microfone para o papai, eterno, ancião. Irmão Francisco, pode falar, irmão Francisco. Pastor, eu não poderia deixar de manifestar nesse momento. É uma coisa que a gente nunca esperava, quer dizer, nunca esperava não, a gente acreditava, tinha fé que ia acontecer, só que nós não sabíamos como. Então nós fomos pegos de surpresa, ninguém falou nada, entendeu? Mas nós estamos muito felizes porque Deus, e o pastor Jonas também, eu tenho certeza, ele admira o pastor Jonas. É um dos amigos dele que ele está sempre junto, né? Então eu queria dizer para os irmãos aqui, irmãos, Deus é maravilhoso. Amém. Deus, ele trabalha de uma maneira que às vezes a gente desconhece. Ele está nos olhando, ele está nos acompanhando, traçando o nosso futuro, mas nós não conhecemos. Eu não poderia deixar de dizer o quanto feliz nós estamos sentindo como pais, né? E que Deus possa abençoar os irmãos aqui dessa igreja, amém. O pastor Jonas, que é muito querido nosso, amém. E a hora que o senhor quisesse treinar no sofá lá um pouquinho, está às ordens, viu? Muito e obrigado. Quando o senhor tiver com vontade da feijoada, também nós estamos às ordens. Que a eu estou com muita vontade. Tá bom? Que Deus possa abençoar o senhor, amém. A sua família, seus filhos, esse é amém. O nosso pedido e oração em nome de Jesus. Deus seja amém. Louvado. Amém. Vinícius, vem aqui com o papai e com a mamãe. Por gentileza, pegue aqui atrás o kit de batismo que o Vinícius vai receber do papai e da mamãe, o kit batismal e o certificado de batismo. Dê, por gentileza, o kit para a mamãe, o certificado para o papai, e o Vinícius vai receber. Pode virar para frente, Débora, Ricardo. Ricardo é um dos nossos anciões. A Débora é da liderança dos aventureiros, e o Vinícius já foi batizado e agora vai receber do papai e da mamãe o certificado e o kit. Parabéns, filho. Que Deus seja louvado. Por gentileza, entregue para Magali o certificado e o kit. Vem aqui ao meu lado, Coronel Ricardo e Magali, venham aqui ao lado. Eu gostaria de fazer um convite a uma grande amiga que participou também em toda essa trajetória. Eu gostaria que a Agnes estivesse comigo aqui nesse momento de entrega, por favor. Deus seja louvado por esse momento onde é entregue o kit e o certificado batismal. E eu quero dizer para os amigos internautas, a Cláudia, ela está dizendo assim, amigos queridos, que lindo trabalho de Deus, viu meu abraço, o irmão que escolheu a melhor parte. Pastor, manda um alô para minha sobrinha Stephanie, para minha irmã Caroline, que me ligaram agora e que também estão conectadas com a igreja de Vila Matilde. A Stephanie tem 9 anos, e quer estudar a Bíblia para ser batizada. Stephanie, querida, e a mamãe Carolina, que Deus abençoe, e Cláudia, que Deus abençoe com esse grupo que sempre está sintonizado aqui conosco. Outros amigos que estão nos assistindo aqui da igreja, o Fábio,
a Helena, o Pietro e a Maria. Parabéns, Coronel Ricardo. Que Deus abençoe todo o tempo nos braços de Deus. Fábio, Helena, Pietro e Maria, que Deus abençoe a querida família nessa semana. O Roberto Oliveira, Robertinho, creio eu, é isso? Roberto Oliveira é com o Robertinho? É? Boa noite, que Deus abençoe aonde estiver. A Marisa de Americana, ela também mandou um abraço. A Marisa está conosco direto lá de Americana, que Deus abençoe. A Elizabeth está assistindo dos Estados Unidos e pede que oremos pelos filhos, pelo marido, e um grande abraço a todos. Também a Elizabeth está conosco direto lá de New Jersey. Que Deus abençoe aí, tão distante, ao mesmo tempo tão perto, orando, orando Elizabeth, pelo seu esposo, pelos filhos, que Deus abençoe. E eu gosto muito dessa última parte que eu vou ler agora, é o Espaço Novo Tempo de Queimadas, na Paraíba. Eles não têm orador no domingo à noite, e o orador é aqui, Vila Matilde. Então, os irmãos queridos aí de Paraíba, de Queimadas, estão dizendo mais uma vez, estamos aqui acompanhando o culto e apreciando tão bela decisão do Coronel Ricardo. Este é o caminho, andai por ele, lá de Queimadas, Paraíba. Continue orando pela construção do Espaço Novo Tempo, vamos orar aqui em Queimadas. Cordial abraço a todos, ao pastor Jonas, feliz semana. Nós temos uma igreja irmã da Paraíba, Queimadas. E aqueles que puderem ajudar a terminar a igreja de Queimadas, que Deus abençoe. E por fim, amigos internautas que estão nos acompanhando em todo o estado de São Paulo, de Campina Grande, de Santo André, Rio de Janeiro, Americana, Mogi Guaçu, Estados Unidos, Atibaia, Guaratinguetá, Santa Bárbara do Oeste, a bênção e o poder de Deus para todos. Vamos nos levantar, agradecidos a Deus pela bênção desse momento. O Coronel Ricardo vai estar à porta com a Magali, recebendo o abraço dos irmãos. A todos uma feliz semana. E para essa oração final, eu quero chamar o pastor Moacir Biavati, que é o pastor da igreja do Coronel Ricardo e da Magali, que faça a oração final. Vamos orar. Querido e amado Deus, nosso coração se alegra nesse tempo por ver a manifestação do Teu Santo Espírito, produzindo mudança, fazendo com que pessoas queridas possam ser alcançadas pelo poder do Teu Evangelho. Nesta noite, Pai, todos nós fomos impactados pelo Teu amor. Que aonde agora as pessoas estiverem, elas possam receber esta Tua graça maravilhosa. E nós aqui possamos sair desse lugar com a certeza da Tua presença. Que o Senhor possa nos conduzir durante esta semana. Que nós possamos viver cada minuto da nossa vida para honrar e glorificar o Teu nome. Continue abençoando e fortalecendo a vida do coronel e que ele possa ser um baluarte do Evangelho, pregando as boas novas e que Cristo em breve voltará. Muito obrigado por tudo. Nos entregamos nas Tuas mãos. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Podemos assentar. O Coronel Ricardo e a Magali vão sair agora e vão receber o abraço dos irmãos. Amigos internautas queridos, que Deus abençoe. Uma semana feliz. Igreja amada, uma semana nos braços do Pai e a bênção de Deus para todos. Que Deus abençoe.